Saudação, nobres alunos. Vamos continuar com a aula de radicais, só que hoje nós vamos ver as propriedades dos radicais. Não esqueça que propriedades em matemática é como se fosse ferramentas, ferramentas que nunca falham. Então, olha a importância dessas propriedades para nós. São as ferramentas de quem estuda a matemática. Vamos seguir em frente. Então, toda expressão matemática que tenha o formato de apresentação raiz enésima de A com A pertencente aos reais, N pertencente aos naturais e maior que 1, recebe o nome de radical aritmético. Então, nós temos aqui a representação de um radical aritmético, raiz enésima de um número A. Tá? Relembrando que esse númerozinho aqui em cima é o índice, chama-se índice do radical, e o número que está aqui abaixo, aqui dentro do radical, chama-se radicando. Tudo bem? Vamos lá. Assim, no radical raiz quadrada de 5, o índice é 2, aquilo como eu já falei anteriormente. Ó. Quando o índice é 2, raiz é quadrada, lógico. Não há necessidade de colocar o 2, mas ele existe. E o radicando é o 5. No radical raiz cúbica de 10, o índice é 3 e o radicando é 10. Bem, vamos lá às propriedades. Os radicais aritméticos apresentam propriedades importantes, não só para o estudo dos radicais agora do nono ano, mas para todo o estudo futuro de matemática. Vamos lá às propriedades. Observa só a propriedade 1. A propriedade 1 diz que a raiz enésima de A elevado a N é igual a A com A pertencente aos reais e N pertencente aos naturais maiores que zero. Bom, vamos analisar aqui a propriedade 1. O que é que ela diz? Se eu tenho uma raiz n de um número elevado a n, ou seja, se eu tenho uma raiz onde o índice é igual ao expoente do radicando, é como se eu cancelasse o expoente com o índice, né? O resultado é o próprio A. É como se uma coisa anulasse a outra, porque a potência é o inverso da raiz, né? Então, toda vez que eu tenho uma raiz n de um número elevado a n, ou seja, o índice sendo igual ao expoente do radicando, o resultado sempre é o próprio radicando, sendo esse radicando um número real e o índice um número natural maior que zero. Então, vamos ver aqui nas expressões. Vamos considerar essa expressão aqui, raiz quinta de 32. Nós sabemos que a raiz quinta de 32 é um número que é elevado à quinta de 32, então é o próprio 2. Tá? Nós vamos ver que se fizermos 2 à quinta vai dar 32. Tá? Então eu tenho que a raiz quinta de 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Se eu trocar o 32 por 2 elevado à quinta, eu tenho aqui a raiz quinta de um número elevado à quinta, ou seja, o índice igual ao radicando, e já usando a propriedade, o resultado é o próprio 2. Raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81 é 3. Tá? Se nós fizermos a decomposição do 81, ele vai dar 3 elevado à quarta. Então, no lugar desse 81, eu posso escrever em forma de potência, 3 elevado à quarta. E eu fico com raiz quarta de 3 elevado à quarta. Se o índice é igual ao expoente do radicando, o resultado é o próprio radicando, segundo a propriedade 1. Então, dessa forma, gente, nós temos que a raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Toda vez que o índice é igual ao expoente do radicando, o resultado é o próprio radicando. Outro exemplo, raiz cúbica de 10 elevado ao cubo, se esses dois numerozinhos são iguais, o resultado é o próprio radicando, é 10. Raiz quinta de x mais 3 elevado à quinta, o resultado é o próprio radicando, x mais 3. Então veja bem, se aqui o expoente é 5 do radicando e o índice também é 5, então o resultado é o próprio radicando. Olha a propriedade 2. A propriedade 2 fala que raiz enésima de A elevado a m, nós podemos dividir tanto o índice quanto o expoente por um número p, tá? E o resultado aqui vai ficar sendo essa raiz reduzida, digamos assim, que seria uma simplificação, na verdade.
Esse número A tem que ser número real, MNP tem que ser números naturais, tá? Onde o N é maior que 1 e não pode ser 0, porque dividir por 0 não é possível, tá bem? Então, e bem claro, né? Tem que ficar bem claro que esse P é o divisor comum do M e do N. Em outras palavras, se eu tenho aqui uma raiz enésima de A elevado a M, eu vou procurar um número P, um número representado pelo P, que divida ao mesmo tempo o N e o M. Na verdade, esse número P, gente, a gente pode entender como sendo o MDC de MN. Se eu calcular o MDC, o máximo divisor comum de M de N, esse número vai dividir tanto um quanto o outro, tá bem? Vamos aqui, ó, as expressões. Vamos considerar essa expressão para a gente entender a propriedade. Se eu tenho, por um acaso, raiz oitava de 10 elevado a 8 e raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, observa só, de acordo com a propriedade 1, quando o expoente, né, do radicando é igual ao índice, o resultado é o próprio radicando. Então, a raiz oitava de 10 à oitava é 10. E a mesma coisa aqui, a raiz quadrada de 10 ao quadrado também é 10. Então, os resultados são iguais, eu posso dizer que essas duas expressões são iguais. Está aqui comparando as expressões, elas são iguais. Mas observe aqui, raiz oitava de 10 elevado a 8, nós podemos também procurar um número que divida 8 e o 8. Por exemplo, nós podemos dividir todo mundo por 4. Né? Esse 4, na verdade, ele faz o papel de P, desse Pzinho aqui da propriedade. Se eu dividir 8 por 4 e esse 8 por 4, nós vamos ter 8 dividido por 4 é 2, 8 dividido por 4 também é 2. Ou seja, eu reduzo essa raiz oitava de 10 à oitava, a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Ou seja, eu torno essa raiz mais simples. Na verdade, o que eu estou fazendo é uma simplificação de radical, certo? É como diz aqui, olha, essa propriedade ela é fundamental para quando a gente precisa simplificar um radical, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos da aplicação. Se eu tenho raiz sexta de 10 elevado à quarta, aplicação da propriedade 2, né? Vou procurar um número que divida o 6 e o 4. Eu posso procurar o MDC de 6 e 4. E o número que divide o 6 e o 4 ao mesmo tempo é o número 2. Então eu vou dividir 6 por 2 e 4 por 2. Veja aí, ó. 6 dividido por 2 é 3 e 4 dividido por 2 é 2. Então o que era raiz sexta de 10 elevado à quarta, eu torno mais simples essa expressão fazendo raiz cúbica de 10 ao quadrado, que é a mesma coisa. Tá bem? Outro exemplo. Raiz 20 de 2 elevado à quinta. Vamos procurar um número que divida o 20 e o 5 ao mesmo tempo. Esse número é o próprio 5. Então, se eu dividir 20 por 5 e 5 por 5, eu vou ter essa expressão. E 20 dividido por 5 é 4, 5 dividido por 5 é 1. Então, o que era raiz 20 de 2 elevado à quinta, eu reduzo a raiz quarta de 2. 2 elevado a 1, que não precisa colocar. Raiz 12 de 64. Outro exemplo, raiz 12 de 64. Nós temos aqui, ó, 64, se nós formos decompor, vai dar 2 elevado a sexta. Tá? Se você for fatorar o 64, decompor em fatores primos, isso é a mesma coisa que 2 elevado a sexta. E observe aqui o índice 12 e o expoente 6. Um número que divida o 12 e o 6 ao mesmo tempo é o próprio 6. Então, se eu dividir 12 por 6 e 6 por 6, eu chego aqui, ó. E 12 dividido por 6 é 2, e 6 dividido por 6 é 1. Então, o que era raiz de 12 de 64, eu reduzo a raiz quadrada de 2. Muito mais simples esse radical aqui do que o inicial. Tudo bem? Outra expressão, ó. Raiz 25 de xy elevado à décima. Eu vou procurar um número que divide o 25 e o 10. Esse número é o 5. 25 dividido por 5 e 10 dividido por 5. 25 dividido por 5 é 5 e 10 dividido por 5 é 2. Então, o radical fica reduzido a raiz quinta de xy ao quadrado. Vamos seguir em frente com a propriedade 3. A propriedade 3 diz que uma raiz enésima de uma raiz enésima de A, se eu tenho a raiz da raiz, eu posso simplesmente multiplicar os índices repetindo uma única raiz e o próprio radicando.
o A é um número real não negativo, o M e o N são números naturais, tanto o M quanto o N são maiores que 1. Tá? Vamos compreender essa propriedade. Observa aqui duas expressões. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64 e raiz sexta de 64. Se eu considerar a primeira, raiz cúbica da raiz quadrada de 64, observe que a raiz de 64 a gente sabe que é 8. Então, repete a raiz cúbica e a raiz de 64 é 8. Então, coloco o resultado 8. E a raiz cúbica de 8? Nós sabemos que a raiz cúbica de 8 é 2. Portanto, esse resultado aqui é 2. Qual é a raiz sexta de 64? Se nós formos decompor 64, vamos ver que 64 é 2 a sexta. E raiz sexta de 2 a sexta é o próprio 2. Essas duas expressões têm resultados iguais, portanto, quando eu comparo, eu posso dizer que as duas expressões são iguais. Ó. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é a mesma coisa que raiz sexta de 64. E para eu sair daqui dessa expressão e chegar na outra, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente aplicar a propriedade. A raiz cúbica da raiz quadrada de 64, raiz da raiz é multiplicar o índice 3 pelo índice 2. Ó, e repetir o radicando. E 3 vezes 2 é 6. Portanto, realmente essas duas expressões são iguais. Aplicação da propriedade. Raiz quinta da raiz cúbica de 2. Multiplica os índices, repetindo um único sinal do radical. 5 vezes 3 é 15. Portanto, eu tenho aqui raiz 15 de 2. Raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Eu multiplico os índices. 2 vezes 2, né, e vou ter que 2 vezes 2 é 4. Portanto, a raiz quarta de 10. Raiz cúbica da raiz quadrada da raiz cúbica de 11. Raiz da raiz da raiz. Né? Eu repito o sinal do radical, multiplico os 3 índices e repito o radicando. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 3 é 18. Portanto, eu chego num resultado raiz 18 de 11. Tudo bem? Propriedade 4. A gente pode chamar essa propriedade 4 de o radical do produto. Raiz enésima de um número A multiplicado por um número B, eu posso separar em dois radicandos. Dois radicais, né? Fazendo raiz enésima do número A multiplicado pela raiz enésima do número B. Okay? Considerando que A é um número real não negativo, B também, e que o N é um número natural maior que 1. Vamos compreender essa propriedade observando essas duas expressões. Olha, a raiz quadrada de 4 multiplicado por 25 e a outra expressão, a raiz quadrada de 4 multiplicado por raiz quadrada de 25. Se nós calcularmos a primeira, nós vamos ter que raiz quadrada de 4 vezes 25 é raiz quadrada de 100. E raiz quadrada de 100 nós já sabemos que é 10. Aqui, ó, nesse produto de raiz, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 25 é 5. E 2 vezes 5 também é 10. Como os dois resultados são iguais, a gente pode dizer que essas duas expressões são iguais. Então, comparando, a gente afirma que elas são iguais. E o que é que a gente faz de uma para chegar na outra? Ora, exemplo, raiz quadrada de 3 vezes 11, a gente pode separar em duas raízes. Raiz de 3 multiplicado pela raiz de 11. Raiz cúbica de 2 vezes 5, podemos separar em duas raízes, de tal maneira que os índices sejam iguais. Né? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Raiz sétima de 4xy, podemos separar em 6 raízes sétimas. Raiz sétima do 4 multiplicado por raiz sétima de x multiplicado por raiz sétima de y. Logicamente, x e y são números reais. Tudo bem? Então, gente, nós podemos, voltando à propriedade 4, afirmar que a raiz enésima de um produto é o produto dessas raízes enésimas. Nós podemos separar cada radicando que está lá dentro, multiplicando, cada um na sua própria raiz. Propriedade 5. A propriedade 5 ela é análoga à propriedade 4. Ó, a raiz enésima de A dividido por B é a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Se eu tenho a raiz enésima de uma fração, toda fração sabemos que é uma divisão, eu posso separar essa raiz enésima para cada um dos termos da fração. A raiz enésima para o numerador e a raiz enésima para o denominador. Logicamente, sendo o A um número real não negativo, e o B sendo um número real positivo, e o N sendo um número natural maior que 1. Observe essas duas expressões. A raiz quadrada da fração 25 nono
e é uma fração, onde o numerador é raiz quadrada de 25 e o denominador é raiz quadrada de 9. Observe a primeira expressão. Se você for calcular a raiz quadrada da fração 25 nonos, vai dar uma fração 5 terços, com certeza. E se você calcular aqui, olha, a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 9 é 3, ficando 5 terços também. Como os resultados são iguais, essas duas expressões podemos afirmar que elas são iguais também. Em outras palavras, se nós temos a raiz de uma fração ou de uma divisão, nós podemos separar essa raiz para cada termo da divisão ou da fração. Exemplo, raiz quadrada da fração 3 décimos pode ser escrito assim, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 10. Aqui outro exemplo, raiz quinta de A, 13 avos, nós podemos dizer que isso é raiz quinta de A sobre raiz quinta de 13. Tudo certo? Ok, então de posse dessas 5 propriedades que eu vou rever rapidinho aqui com vocês, acompanhe por favor. Propriedade 1, que é que diz? Que a raiz de um número, né, onde o expoente dele é igual ao índice, o resultado é o próprio radicando, certo? Propriedade 2, a raiz de um número, de uma potência, se você perceber que o expoente da potência e o índice da raiz tem um número que divida ambos, você pode dividir ambos por esse número que você vai estar simplificando o radical, tornando ele mais simples. Propriedade 3, a raiz da raiz da raiz. Né? Se eu tenho a raiz de uma raiz, eu posso escrever uma única raiz multiplicando os índices das raízes anteriores. Ok? Propriedade 4, a raiz de um produto. Eu posso separar um produto de duas raízes. E a propriedade 5, a raiz do quociente, eu posso separar no quociente de raízes. Ou, raiz de uma fração é raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Então, eis aí as 5 propriedades. E agora você tem uma tarefa de aprendizagem que você vai resolver. Tudo bem? Aqui a primeira questão, dá o valor de cada uma das expressões usando a propriedade 1. Segunda questão, decompondo os radicandos em fatores primos. Você vai fazer a decomposição de todos os 3 radicandos, certo? E em seguida vai usar uma das propriedades de radicais para encontrar o valor da expressão. Você vai resolver isso. Terceira, determine o valor de x em cada uma das igualdades. Tá? Aqui o x é o índice da raiz e aqui o x é o expoente do 10. Questão 4. Aplicando a propriedade 2, simplifique os radicais. Aqui você vai procurar um número que divide o 14 e o 7 e um número que divide o 10 e o 8. Ao mesmo tempo vai simplificar esses radicais. Quinta questão. Decomponha os radicandos, né, cada um dos 3 radicandos. Você vai decompor fatores primos e em seguida vem simplificar esses radicais. Sexta questão. Determine o valor de x, né, em cada uma das igualdades. Tá bem? Sétima questão, escreva como um produto de radicais. Você tem aqui um radical, lá dentro tem um produto, você vai simplesmente usar a propriedade 4, separar como um produto de radicais. A oitava questão, decompone o radicando em fatores primos e escreva cada expressão na forma de um produto de radicais. Então você tem aqui a raiz sexta de 21, você vai decompor o 21 e vai escrever isso aí usando a propriedade 4, um produto de radicais. E a mesma coisa nas demais. Aqui estão as respostas das questões. Você vai comparar essas respostas com as respostas que você encontrou. Aquelas que você tiver errado, chegar num resultado diferente, se você errou, procure corrigir. Analise seu erro e corrija. Tudo bem? Ok, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Não esqueça de dar like, tá? Se inscreva no canal, deixe seu comentário. E o próximo vídeo, ele vai ser abordado lá, né, a simplificação de radicais. Vamos aprender a tornar um radical mais simples. Com certeza vai ser o uso daquela propriedade onde a gente simplifica os radicais. Tá bem? É isso aí. Estuda que a vida muda. Obrigado pela atenção e até a próxima.